Boa noite a todos. Que essa alegria, que essa paz de Jesus esteja mesmo em nós. Deixa aqui dentro, onde a espiritualidade vai levar para o além, os rancores, as raivas, as mágoas, essas coisas que vão pesando na gente. Deixa aqui mesmo, que eles levam. E abra os teus ouvidinhos de ouvir, porque sempre onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. O que Jesus quis dizer com isso? Sempre que você quiser fazer uma coisa boa, sempre que você tenha a intenção boa de melhorar, de crescer, ali estarei eu para te ajudar. Então, você veio até aqui, numa casa de oração, abra o teu ouvidinho de ouvir, porque às vezes a gente ouve, mas não entende. Às vezes a gente ouve e sai pelo outro lado. Então, quando Jesus dizia, abra os teus ouvidos de ouvir, é para que aquele conteúdo seja absorvido por você e você consiga usar no teu dia a dia. Nada adianta assistir uma palestra maravilhosa se ela não servir para nada no teu dia, se ela não servir para melhorar a tua vidinha. Então, abra os teus ouvidinhos de ouvir e vamos para o nosso tema da noite. O tema foi escolhido pela Uri e chama Conflitos Familiares. Quase não tem, né? Conflitos nas nossas famílias. Quem não tem família vive querendo uma. Quem tem família vive querendo se livrar dela. Dizem assim, acho que pode baixar um pouquinho, né? Dizem que a família tem que morar assim, não tão longe que tenha que pegar mala e nem tão perto que possa ir de chinelo. Então vamos pensar nisso aqui no nosso tema da noite. É claro que onde tem pessoas, tem conflitos. Tem gente que diz assim, eu trabalho atendendo pessoas, né? Então é por isso que eu estou ficando estressada. É por isso que eu fico nesse estado lastimável de estresse. Onde tem pessoa, onde tem gente reunida, vai ter conflito, porque nós absolutamente não somos iguais. Jesus disse, nós somos todos iguais, todos irmãos, mas cada um pensa de um jeito diferente, cada um tem gostos diferentes, cada um tem manias diferentes. E a gente precisa aprender a conviver e a respeitar, ainda mais dentro da mesma família. Até aqui, beleza? Eu só vou fazer assim para ver se ninguém dormiu, se tá tudo certo. Beleza? Pois bem, essa história de família é tão complicada que desde que Jesus estava aqui, quando ele ia peregrinando junto com os alunos dele, né? Ele ia saindo e caminhava e ensinava, ele parava nas casas das pessoas e muitas vezes ele falava sobre família, porque família é um negócio complicado, onde estão reunidas pessoas que têm o objetivo de melhorar, mas as pessoas que estão reunidas na mesma casa, na mesma família, com o mesmo sobrenome, normalmente têm dívidas umas com as outras. A gente não foi assim salpicado, a gente não foi jogado lá e aqui e lá, não. Quando a gente desencarna e monta a próxima reencarnação, quando a gente está lá, vamos dizer assim, que todos fomos para colônias espirituais, a gente cria primeiro na nossa cabeça a nova vida, a gente programa as coisas, a gente organiza para fazer melhor o que já fez errado. Mesma coisa de um trabalho, de um emprego que a gente tenha. Hoje não consegui terminar, amanhã faço melhor. Hoje fiz tudo errado, amanhã começo de novo e faço melhor. A mesma coisa são as nossas longas existências, curtas eu posso dizer, curtas existências, que a gente tem os projetos para terminar, mas muitas vezes não dá tempo, fica para a próxima. E a gente precisa de pais e mães para nos trazer na próxima. Então, quando Jesus dizia e ensinava para as pessoas, você faz amigos, você está fazendo amigos, ele não estava dizendo para você ser o queridão, para todo mundo quando você passar ficar feliz, sorrir, ou ser, como meu pai dizia, você vai ser vereador, cumprimenta todo mundo. Não, não é para isso. O que Jesus dizia com você faz amigos? E ele dava a indicação, faça amigos, porque uma hora você vai desencarnar. E você vai precisar para a próxima encarnação de alguém que queira ser a tua mãe, de alguém que queira ser o teu pai. Você vai ter que precisar de amigos para fazer essa empreitada com você, além de um anjo de guarda.
Então, para você renascer aqui no mundo, você precisa de pelo menos 3 amigos. Pense aí agora, no momento de hoje, você teria 3 amigos para te trazer na próxima encarnação? Você teria 3 pessoas que pudessem se comprometer com você, que iam te auxiliar na próxima vida? Tomara que todos nós tenhamos, tomara que tenha um monte, mas normalmente não é bem assim, porque uma vida inteira é bastante tempo quando a gente está encarnado, e o amigo tem que ser bem amigo para te trazer. E como hoje o nosso tema é conflitos familiares, eu vim buscar apoio no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês sabem que as obras básicas foram escritas e norteiam a nossa doutrina espírita maravilhosa, e cada um desses livros que o Emmanuel trouxe, que o Kardec trouxe, compilou os dados, tem um objetivo. Então, o Livro dos Espíritos era para começar falando o que é espírito, o que eles fazem, se vivem entre nós ou não. O Livro dos Médiuns para ensinar para as pessoas que médium não é macumbeiro, médium não é louco, médium não é retardado, como funciona essa comunicação. O terceiro livro é esse aqui, feito para consolar os corações. Desde aquela época já havia gente sofrendo, desde que o mundo é mundo, existe gente sofrendo. E todas as mensagens escritas aqui dentro são de consolo, esperança e coragem para seguir. E dentro desse abençoado livro tem um capítulo inteiro que fala sobre família e, obviamente, conflitos familiares. A parte que eu escolhi para falar desse capítulo, que é o 14, é sobre a ingratidão de filhos com os pais, porque o nosso maior problema. Se alguém hoje te ligar agora, você nunca viu aquele número, pega no celular e não conheço. Se você atender essa ligação e a pessoa disser assim para você, olha, eu não gosto de você, você vai até rir. Nem conheço a criatura. Se você não conhece, o que ela fala sobre você não importa muito. O máximo que tu vai dizer, que estranho, a pessoa pegou meu número, deve ter ligado para a pessoa errada, não é possível, não é para mim isso aí, nem me conhece. Agora, se você pega uma ligação, é o teu irmão dizendo, eu não gosto de você, meu Deus, aquilo ali vai doer tanto, aquilo vai ficar no teu ouvido, você vai dormir de noite, você vai estar pensando, por quê? Mas por quê? E se for o teu filho? Pior ainda, dias pensando nisso, meses pensando, uma existência. Mas nós somos espíritas, nós entendemos toda essa teoria da reencarnação, mas é diferente entender a teoria e entender a prática. A gente sabe que os espíritozinhos que reencarnam nas nossas casas, os nossos filhos, os nossos netos, irmãos e parentes consanguíneos, têm ligação conosco e muitas das vezes não são boas ligações. As ligações conosco não precisam ser só de amor, de alegria. Quando a gente gosta muito da pessoa, tudo isso já foi construído antes. Quando a gente não gosta da pessoa, também já foi construído antes. E como esses conflitos dentro de casa, na família, doem mais, riscam mais a nossa vida, deixam mais cinza a nossa existência, é claro que nesse livro de consolação teria um capítulo inteiro para consolar os corações que não estão felizes dentro de casa, os corações que sofrem com ingratidão, os corações que estão doloridos de tristeza. Nesse capítulo, eu vou ler uma partezinha e vocês vão ver que lindo que é. Tomara que a gente já tenha lido isso em casa, mas se você não leu, abra aí os teus ouvidinhos de ouvir. O meu chega a estar até marcado, porque esse é o evangelho que a gente faz, evangelho no lar lá em casa, e tantas vezes a gente abre ao acaso que às vezes eu penso que ele está marcado nessa página, de tantas vezes que já abriu aqui. Olha que eu vou ler. Isso aqui foi uma psicografia, um tema que Santo Agostinho trouxe em 1862. É antigo pra caramba. E antes disso, desde sempre, já haviam problemas familiares. Mas pense bem, nessa época aqui, olha o que Santo Agostinho escreveu. Quando
o espírito deixa a terra, ou seja, quando ele vai embora, né, pelo túmulo, a gente entra pelo berço e vai embora pelo túmulo. Então, quando o espírito deixa a terra, o corpinho ficou ali, o espírito foi, ele leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. Muitas vezes a gente pensa que quando morrer vai ficar melhor, quando morrer vai deixar de ser doente, quando morrer vai deixar de ter vícios e manias que tinha aqui, quando morrer vai passar a ser diferente. Não, você vai ser exatamente igual, só que sem o teu corpinho. E ele continua. E vai para o espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, porque você tem esse direito. Depois que desencarna, você pode querer continuar aprendendo ou pode dizer, não quero, vou ficar parado aqui, vou ficar esperando os anjos tocarem harpa. É direito seu. Só que sabendo, e os espíritos que são mais evoluídos, que vão te ajudar nessa empreitada, vão te colocar sempre a necessidade de você melhorar para chegar à felicidade mais rápido. Enquanto você é tinhoso, a felicidade não vem. Enquanto você não muda nada e continua a mesma pessoa, com os mesmos jeitos, os mesmos gestos, a mesma coisa, vai continuar na mesma tristeza, na mesma angústia, na mesma infelicidade. E aí você recebe convite para mudar. Aqui Santo Agostinho está dizendo que quando você desencarna, você vai para o espaço, ele chamou de espaço para ficar mais fácil, você vai fazer o que você quiser, progredir ou parar, até que você deseja esclarecer-se. Alguns levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Alguns, porém mais adiantado, é permitido rever algo da verdade. O que ele quis dizer com isso? Tem gente que sai daqui mesmo, pelo túmulo, odiando fulano, beltrano, eu volto, eu vou me vingar. Tem outros que já conseguem estar um pouco melhores, e eu espero que a gente esteja nesse grupo, e a gente diz, nossa, vamos avaliar o que eu fiz nessa vida. Valeu a pena o tempo que eu fiquei encarnado aqui? Fiz o que devia ter feito? Será que do meu programa reencarnatório eu cumpri as coisas que eu vim fazer? Eu fiz direito as coisas? Quem quer saber essa verdade, a quem quer é dado o direito de saber. Sabia que você entra numa sala e pode ver toda a tua existência, as partes boas, as partes médias e as partes ruins? E se você tem coragem, você assiste o filminho da tua existência nas partes principais ou as que você quiser ver. E muitas vezes você assiste sozinho, sabe para quê? Porque normalmente a gente passa vergonha quando vai lá assistir esse filme. Normalmente a gente se envergonha do que pensou, da motivação que tinha interno, porque às vezes a gente está falando umas coisas, mas o coração e a mente estão vibrando e sentindo outras. Muitas vezes a pessoa diz, mas você ficou ofendida? Não, claro que não. E por dentro está dizendo, que ódio, claro que fiquei, ridícula. Mas a boca fala, não, para dar a impressão que você já é evoluído. Enfim, essas coisas que a gente humano faz. E lá nessa sala onde você vai ver, é isso que o Santo Agostinho já colocava aqui, você tem esse direito de assistir. E normalmente você assiste sozinho para não passar vergonha. Porque muitas vezes a gente fica com vergonha do que fez. E aí ele está dizendo que alguns, depois que olham essa verdade e veem que deu ruim, podia ter aproveitado melhor. Meu Deus do céu, por que eu não peguei essa chance? Olha o que eu fiz. Eu ganhei essa oportunidade para fazer isso e olha o que eu fiz. Tomara que não seja o nosso caso. Tomara que a gente entre lá nessa sala e veja assim, que ótimo, como eu progredi. Que bom que eu aceitei a prova, que corajosa que eu fui. Nossa, tomara que seja assim. Mas a maioria de nós vai ter alguns arrependimentos e, como ele diz aqui, vai ver as funestas consequências dos seus atos. E depois que você perceber que foi ruim, podia ter feito bem melhor. Você mesmo vai pedir a chance, me deixa voltar. Você vai pedir para o teu mentor, você vai pedir para o teu professor, a gente sempre tem um professor lá. Você vai pedir para a espiritualidade que é encarregada das reencarnações uma chance. Mesmo que você tenha feito tudo errado ali, uma chance, por favor, deixa eu nascer. E você enfrenta uma fila, e você passa tanto trabalho para reencarnar,
E aí, porque você precisa de um pai, você precisa de uma mãe, precisa de toda uma estrutura. Mesmo que depois eles se separem e não virem família, você precisa dessa estrutura para vir ao mundo. Você precisa vencer a corrida lá dos espermatozoides. Você precisa. É muita coisa envolvida para você conseguir chegar aqui e estar encarnado. Mas você vai fazer tudo isso. Porque você se arrependeu do tempo que perdeu, das besteiras que fez, do que você jogou no lixo, as oportunidades que tinha. Puxa, eu estava encarnado com fulano, Beltrano, eles estavam sob a minha tutela e eu perdi. Você vai se arrepender de alguma coisa e aí você mesmo vai pedir, deixa eu voltar, eu prometo. E daí, essas promessas é que a gente exagera. A maioria de nós diz assim, não, pode me mandar, eu posso ser pobre, eu posso ser feio, eu posso ter doença, me manda, eu quero ser professora, eu quero ser enfermeira, me manda que eu vou fazer o meu melhor, eu juro. Aí chega aqui e começa, mas você não sabe como é difícil, eu sou professora daquela escola, aquele diabedo, meu Deus, por que eu fui escolher isso? Ser mulher, ser professora, ser enfermeira. Eu estou falando dessas histórias porque eu sou farmacêutica. Eu escuto tudo isso no balcão. Eu escuto as professoras tomando remédio na hora que vai começar as aulas. Eu escuto as enfermeiras quando começa agora as doenças de inverno. Eu escuto todo mundo. E escuto a mim também. O que eu estou fazendo nesse balcão? Quantas histórias eu tenho que ouvir por dia? Meu Deus do céu, como é difícil trabalhar em pé. A pessoa quer que eu saiba tudo naquela hora e tem que saber e tem que dar desconto ainda. Meu Deus, a gente reclama de tudo. Mas enfim, todas essas coisas que estão na tua vida são tuas e você participou da construção desse projeto. Só que quando você nasce, esquece. Aí começa a dizer, Deus, eu tô aqui numa sexta-feira, bem na noite de jogo do Criciúma assistindo essa palestra e você não me ajuda. Ainda bem que ele bota um filtro e não ouve tudo que a gente diz, ainda bem. Mas lá na salinha você vai ver, lá na salinha você vai saber. E eu espero que você fique contente com o resultado. Por isso que eu disse, abra teus ouvidinhos de ouvir. Por quê? A gente conseguiu essa chance, estamos todos encarnadinhos aqui. Todos tivemos pai, mãe e a chance de vir. Gente, é tanta coisa que pode dar errado numa gestação. E a nossa deu certo, estamos aqui. É tanta coisa, é tanta interferência para você conseguir viver e você está aqui. Você veio aqui, está ouvindo, está me entendendo. É tanta coisa que você já venceu só por isso. Então entenda. É óbvio que você incomodou na tua família, é óbvio. Você não é a florzinha dourada, o alecrim dourado lá do campo. Você não é um anjo abençoado, você não é. Não foi, não é ainda, vai ser, mas por enquanto ainda incomoda. Então entenda, você trouxe conflito para dentro da família de alguma maneira, trouxe. Teus filhos também trazem, porque nós todos somos espíritos. E lembra? Nenhum de nós é evoluído. Todos nós vamos dependendo uns dos outros. E a gente vai ter que ter amigos sim, para nos suportarem na próxima vez. A gente vai trazer também mais gente. Às vezes você engravidou só uma vez, mas teve bastante neto. Às vezes você não engravidou nenhuma vez, mas cuida de sobrinhos. Às vezes os teus irmãos não conseguiram cuidar dos filhos, trazem para você. De alguma maneira, teu conflito familiar está armado. De alguma maneira, é isso aqui que Santo Agostinho já dizia desde aquela época. Os espíritos voltam. Nós também somos espíritos, nós também voltamos. Nós trouxemos uma lista de coisas para fazer, e entre elas, os desafetos familiares. E é nesse ponto que nós vamos focar nessa noite. É claro que a gente fez um esforço para voltar. É claro que não é de todo mundo que a gente gosta na família. Aqueles que são bem felizes, que gostam do pai e da mãe, tem uma desavença com o irmão. Ninguém vem assim 100% desgostoso ou nem 100% tudo de bom. É difícil a gente ver uma família onde todos se gostam. Muito difícil ver a família onde tem gostos parecidos ao ponto de pensar que é tudo farinha do mesmo saco. A gente fala esse tipo de coisa, né? Mas você está entendendo, né? É claro que entre aqueles que se gostam, renascem também alguns diferentes, porque nós precisamos evoluir. Nem todos que se gostam são evoluídos. Então pode ter uma família, vamos dizer assim,
para ficar bem claro na nossa cabeça, uma família de ladrões que há muitas existências cometem esse abuso do roubo, nascem de novo, eles têm as mesmas ideias e eles vão ficando felizes juntos? Não estão evoluídos, se gostam, são família espiritual e lá no meio deles vai encarnar alguém que era da justiça. Eu estou dando exemplo assim, tipo desenho animado para a gente entender. Nasce um juiz de direito lá no meio, eles vão gostar dele? Não, vão chamar ele de ridículo. Ah, lá vem ele estragar. Assim como tem um tipo de vício, tem um tipo de virtude. Às vezes a família inteira é virtuosa e traz um arrastadinho, um daqueles que precisa aprender. As famílias servem para isso. E a gente, quando está lá no plano espiritual, fica feliz da vida. Quando faz aquele pedido, a gente quase que implora, por favor, uma chance. E a gente ganha. E a gente ganha a família. E quando a gente está lá, parece uns anjinhos encarnado. A gente diz, ai, que bom que eu vou com essa mãe, com esse pai, que bom. Chega aqui, meu Deus, é faísca para tudo quanto é lado. Mas lá a gente fica feliz. E lá a gente diz, agora eu aprendi. Agora eu vou fazer certo. Pode deixar, amanhã nunca vou te incomodar. Meu Deus. Pode deixar, pai. Eu vou ser o teu orgulho. Meu Deus. Assim como nós fizemos as promessas, os nossos filhos também fizeram. E aí mais para frente, ele diz assim, qual será então a sua conduta nessa família? Gente, depende da força de vontade de quem encarnou e a força de vontade de quem recebeu esse espírito. Normalmente são conflituosas as nossas relações. Normalmente temos pendências a acertar. E normalmente não é uma delicinha chegar em casa. Tem dias que é, mas tem dia que não é. E é claro que como você conhece muito bem quem mora na tua casa, e não é só dessa vida, você conhece muito bem, é claro que dói mais. Não é como um telefonema anônimo dizendo que não gosta de você. Ali dentro de casa é difícil. Tem gente que não prometeu nada na lista ali das coisas a fazer nessa existência. A única coisa que prometeu foi não abandonar a família. Já pensou? Que difícil que é essa família que a pessoa escolheu? Já pensou? Será que não é o nosso caso? Às vezes a gente pensa assim, mas todas as pessoas que têm mais ou menos a mesma idade, que fizeram o mesmo curso que eu, têm destaque lá em tal lugar, ganham tanto dinheiro, fazem isso, fazem aquilo, e eu não consigo fazer nada. Só cuidar dessa família e deu. E ainda aos trancos e barrancos. Será que não foi isso que tu prometeu? Tem algumas histórias que eu conheço e que indicam bem isso. A pessoa tinha uma vida, assim, não maravilhosa, porque é difícil alguém ter uma vida maravilhosa, só no Instagram, né? Só contando vantagem assim. Mas de verdade, vida boa. E quando nasce o filho, desgraças acontecem. Tem um caso que eu conheço, faz tempo esse caso, que o casal era cliente meu lá da farmácia. Mas assim como faz muito tempo que eu estou em farmácia, então eu conheço assim, desde que a pessoa começou a namorar, depois casou, depois teve os filhos, depois os netos, eu conheço assim a história toda, sabe? Então esse caso sempre me chamou muita atenção. O casal parecia aquele de família de cinema. Os pais se gostavam, os sogros se gostavam dos dois que iam casar, era uma maravilha, parecia assim. Tinham dinheiro, os negócios iam bem, tudo ia bem para eles, tudo dava certo. O que eles botavam a mão dava certo, até vir o primeiro filho. Veio o primeiro filho, a mãe começou a ficar doente, começou a dar problema nos dentes dela. O pai começou a engordar, teve asma, bronquite, pneumonia, todas as doenças respiratórias que vocês podem imaginar. A mãe entrou em depressão e assim foi indo. A criança tinha 2 anos, a família já estava virada numa miséria emocional e de saúde também. Claro, de saúde eu entendo mais porque eles iam contar lá na farmácia, mas só para a gente ter uma noção. Quem trouxe a desgraça para a família? Eles mesmos. A gente pode dizer, foi quando esse filho veio, mas era um acerto de contas muito difícil. Às vezes a gente tem em casa acertos de contas muito difíceis. Como pode ser o contrário também. A vida era ruim,
pesada, as coisas não davam certo e de repente encarna alguém ali no meio e as coisas começam a se ajeitar, as relações começam a ficar melhores, os empregos mudam, o dinheiro vem, a saúde vem, vai melhorando. Gente, tudo isso foi programado por nós. Conflitos familiares nós temos em nossas vidas. Não adianta você ter aquele sonho de historinha, aqueles sonhos da princesa que casa com o príncipe perfeito e foram felizes para sempre. Por mais que a gente goste dessas histórias, não serve para nós. No nosso nível evolutivo, na condição que a gente tem de ter felicidade, é isso mesmo, é como que a gente diz assim, é o que tem para hoje. Não dá para ser feliz sempre, mas dá para tornar a nossa vida melhor. Se você abrir teus ouvidinhos de ouvir, você vai entender isso. Ninguém nasce aqui nesse plano sem trazer conflito e receber conflito. Mas você não precisa prolongar esse conflito, você pode se esforçar. Criar relações melhores. Mas ainda está uma M, mas já está melhorando. Fazer o esforço. Nesse capítulo 14, ele é maravilhoso. Vocês leiam em casa. É o capítulo 14 do Evangelho e fala assim, instruções dos espíritos, ingratidão dos filhos e os laços de família. Aqui dentro explica tintim por tintim. Claro que não dá pra gente ler, mas você pode ler em casa. Pegue o teu Evangelho e veja essa parte. Ele diz assim, claro que se você é um daqueles espíritos que desencarnou com ódio, vai reencarnar com esse ódio, mais educadinho, mas você volta. Se você não gostava do fulano Beltrão, que vai ser o teu pai, você vai nascer, por mais que esse fulano Beltrão, estou inventando um nome assim, que ele tenha a vontade de fazer o melhor por você, você não vai conseguir deixar o ódio de lado 100%. Sempre vai ter uma rusga, sempre vai ter alguma coisa a acertar. Desde pequenininho vai ser aquela criança que é tão felizinha quando vê o pai. Quando fica com o pai no fim de semana, adoece. Sabe? A gente entende essas histórias, a gente conhece muitas histórias. E acontece de verdade, então não fantasia na tua cabeça, felizes para sempre, que ninguém é feliz para sempre. A gente constrói aos pouquinhos a felicidade. E Jesus já falava, e os espíritos que evoluíram antes de nós, esses que já estão mais acima, sempre nos dizem que na lista das alegrias maiores desse mundo, sabe, se a gente for botar num ranking assim, quem fica mais alegre é aquele que consegue arrumar uma situação, principalmente dessas de dentro de casa, aquele que consegue se reajustar com um filho ou com um pai, mãe, filha. Quem consegue fazer essas relações melhores, quem conseguiu perdoar ou ser perdoado, está no topo da lista de sucesso, está no topo da lista de alegrias possíveis nesse mundo. Entendemos? Todos nós vivemos assim. E se a gente começar a olhar amargurado para dizer, mas a família dela é boa, mas eles se adoram, mas aquela ali, Gente, as pessoas não trazem todas as relações boas, nem todas as relações ruins. Às vezes você se dá muito bem com a tua mãe, liga para ela todo dia, conta as coisas para ela, mas com o pai a coisa já é mais difícil. Às vezes você não suporta um irmão e é difícil até pronunciar o nome dele, mas gosta do outro irmão. As relações são assim para que a gente não desista de tudo, não suporto mais, e para que a gente não pense que passou em brancas nuvens. Você não vem para cá para passear, você veio para arrumar as coisas, é certo isso? Então, o meu desejo de hoje é que você tenha coragem de pensar nos conflitos familiares, entendendo que está na sua mão. Como disse aqui o Espírito, qual será a sua conduta nessa família? Bom, a conduta dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. Você tem vontade de melhorar essa relação? Ou já começa a dizer, não adianta, já tentei de tudo, não quero mais saber. Você já desistiu? Será que você não vai se arrepender depois? Olha, já fiz tudo o que eu podia. Gente, sempre há um pouquinho mais para fazer. E eu estou falando isso também de experiência própria, de também ter muitos conflitos familiares pesados.
dramáticos, que todos nós temos. Mas você pode rezar. Você pode rezar pedindo coragem para você, iluminação. Você pode rezar para Maria de Nazaré, que prometeu ajudar os corações doídos. E ela disse que sempre que alguém derramasse uma lágrima por tristeza, por dor, por sofrimento, e esses são os mais pesados, os conflitos familiares, ela estaria presente. E todos aqueles que já foram ajudados por ela, os suicidas, aqueles que perderam filhos, aqueles que têm essas dores profundas da ingratidão, todos que já foram ajudados, quando melhoram, vão se tornando voluntários dela. Então ela tem muitos voluntários para consolar os corações aflitos. E eles usam um manto azul, porque é a cor dela. Ela escolheu o azul clarinho como a cor dela. E quando, até em atendimento mediúnico, eu tenho a graça de participar de mesa mediúnica e tive a graça de ver alguns desses atendimentos, eles usam um manto azul para identificar que são os auxiliares de Maria, os anjos de Maria, os estagiários de Maria. Eles se identificam assim, de Maria de Nazaré. Então, se o teu coraçãozinho está amargo, está triste, tem conflitos dessa natureza, está assim, é que esses conflitos de dentro de casa, às vezes a gente não quer nem contar para os outros, né? Se o teu coraçãozinho está assim, amargurado, triste, precisando de um consolo, peça para Maria de Nazaré. Ela é rápida, porque ela tem muitos ajudantes. Reze, peça auxílio, peça a condição de você passar por essa fase. Muitos de nós estamos recebendo em casa os filhos autistas, os TDAHs. Às vezes a gente pensa assim, sempre existiu. Sim, sempre existiu, mas não nessa quantidade, mas não nesse volume. E tá difícil, conflitos familiares dia e noite, não é fácil. Muito bonitinho a gente dizer, mas agora tem orientação para os pais. Sim, graças a Deus. Agora tem orientação para os professores, senão não dava para ficar. O nosso Centro Seara chegou a fazer um curso para aqueles que cuidam, os evangelizadores das crianças, um curso para entender essas síndromes que estão vindo, para quem cuida das crianças ali por meia hora, 40 minutos, o horário da palestra, para saber como lidar com eles. Entendam, é época, a gente escolheu essa época para estar encarnado, a gente disse que ia fazer o melhor, nós prometemos, e as crianças estão vindo e os pais precisam de apoio, e quem pode apoiar, como nós podemos, porque se a gente tem sanidade mental para vir aqui buscar informação, a gente tem condição emocional de ajudar quem está passando pela prova. E as provas não são fáceis. Gente, tanta gente pensando em tirar a vida porque não aguenta mais. E nós podemos levar luz, nós temos conhecimento. Cada vez que nós viemos aqui, a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de condição de ajudar esses que passam pela prova. Que seja você a luz daquele dia, o brilho, a orientação, que você consiga fazer isso. Mais para frente aqui no capítulo, ele vai falar que a gente não deve recusar, a gente não deve criticar a mãe que não gosta do filho, o filho que não gosta da mãe, as dificuldades de convívio, obviamente por tudo isso que nós já ouvimos. Se nós não conseguimos nos ajeitar com inimigos de agora, pode ter certeza que em algum momento nós vamos ser pais ou filhos deles. Então faça o seu melhor para se arrumar em vida com as pessoas, porque senão você vai voltar na mesma casa, na mesma família, dependendo deles ou tendo que sustentá-los. De alguma maneira vem. Mas é para quê? Para te judiar? Para te deixar mal? Para você viver infeliz? Óbvio que não. Para você ter a chance de arrumar essa situação. Quer ver? E eles dizem assim: mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e diz para você mesma: uma de nós duas foi culpada. E se você conseguir aceitar a criança, ensiná-la, colocá-la no bom caminho, merecerei as dívidas, as divinas alegrias que Deus concede à maternidade.
ensinando essa criança que está na Terra para se aperfeiçoar, se você ensiná-la, se você conseguir colocá-la no bom caminho, você vai ter todas essas divinas bênçãos de alegria. É fácil? Claro que não. Gente, quantos inimigos a gente já trouxe, quantas vezes nas nossas vidas já deu errado. Eu conheço um caso de 2 mulheres que se odeiam, faz muitas existências. E elas vão alternando entre mãe, filha, prima, irmã, cunhada e não se acertam nunca. E agora não tem jeito. Agora vieram assim, mãe e filha, e não dá para se separar. E elas estão penando de novo. E a gente que olha de fora e tem condição de ajudar, tem obrigação de ajudar. Você também deve conhecer pessoas assim, mãe, filha, filho, mãe, relações difíceis. Ajude, porque você não está livre de cair numa dessa algum dia. E se você não quer cair numa situação assim dramática, conflituosa, faça amigos a partir de agora. Transforme-se e conseguir. Já pensou? Que orgulho! Se você conseguir transformar um inimigo em amigo, você já pensou nisso? Tem uma história que eu gosto muito. A mulher era aborteira por muitas vidas. Ela era feiticeira numa vida, ela era curandeira na outra, ela fazia um monte de coisas, mas ela fez muitos abortos ao longo das vidas dela. E ela tinha um inimigo muito feroz, que tinha sido abortado por ela como aborteira. Ele não tinha vindo no ventre dela, mas ela abortava nas mulheres que vinham procurá-la. E ele se tornou um inimigo feroz dela. E nessa existência, ele nasceu junto com ela. Ela nasceu e ele já era o obsessor dela. De berço, ele já veio como obsessor dela. Diz, dessa vez você vai falhar, dessa vez. E ele tentou a vida inteira acabar com a vida dela. Tornava a infância dela insuportável. Tudo que ele podia fazer para deixar a vida dela difícil, ele deixava. Ela conseguiu passar pela infância, conseguiu passar pela adolescência, conseguiu chegar na vida adulta. Não conseguiu ter filhos. Foi muito difícil, justo pelo karma que ela tinha por ter sido aborteira. Enfim, passou uma vida muito difícil. Só que nessa última existência que ela estava vivendo, quando ela tinha desencarnado, ela entendeu, como diz aqui, as funestas consequências do que ela tinha feito e prometeu que ela ia fazer melhor. Então ela pediu para nascer pobre, mulher, no meio do mato. E com conhecimento, porque como ela já tinha sido muitas vezes feiticeira e curandeira, ela sabia trabalhar com as ervas e tudo mais. Então nessa última existência, ela prometeu que ela iria ajudar as pessoas doentes lá da localidade onde ela estava. Então ela era a pessoa que todo mundo procurava. Ah, dona fulana, a pessoa tinha uma dor de barriga, tinha febre, tinha não sei o quê, todo mundo ia procurá-la. E na casa dela não tinha portão, ela mesma dizia, para que todo mundo se sinta à vontade para vir aqui, bater aqui até de madrugada. Gente, a mulher trabalhava dia e noite por vontade própria, por entender que ela já tinha errado tanto e ela queria fazer. E pensa que o obsessor largou dela? Ele dizia, uma hora ela vai cair, essa fingida, mentirosa, uma hora aparece a verdade. E ele foi. Quando ela já tinha lá pelos 40 anos, ela ainda fazendo bem, ele ainda dificultando a vida dela, chegou um momento que ele mesmo disse, eu desisto de você. Você melhorou. E eu vi que o errado sou eu. Tu já pensou? Olha o que essa mulher conseguiu fazer. Ela transformou um inimigo num amigo. E sabe o que ele disse? Eu vou me embora. Ela não ouvia ele só atrapalhava ela. Mas num dia em que ela estava dormindo, tem aquele desdobramento de sono, eles conversaram e ele disse, eu vou te deixar em paz. E eu vou fazer mais. Eu aprendi com você. E aprendi que a gente pode mudar. Eu vou lá onde tu foi, eu vou lá aprender. Ele estava dizendo lá no plano espiritual onde ela tinha aprendido. Eu vou lá aprender porque eu sou muito burro. Eu vou lá aprender a fazer isso que tu faz e eu volto para te ajudar. Ele foi. A vida dela se transformou. Sem o obsessor, a vida dela ficou bem melhor. Ela morava sozinha naquela casa e fazia chá e fazia remédio. Ela deixava as pessoas que estavam doentes ficar na casa dela. Ela tinha aquele amor assim que ela foi desenvolvendo ao longo da vida. Quando ela tinha quase 60 anos, o obsessor volta. Mas ele não era mais obsessor.
ele virou protetor dela e começou a ajudar mais na obra dela. A mulher morreu com quase 100 anos ajudando, saudável, porque ele fazia de tudo para que ela tivesse força física, força vital para continuar. Essa conseguiu transformar um inimigo num amigo. Que a gente consiga fazer isso. É fácil? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas é possível? É. Que essa historinha, com H, porque ela é verdadeira, fique ecoando aí no teu coração. Eu vou pedir isso para os nossos anjos guardiães. Que fique aí na tua cabeça. Que na hora que você tenha que tomar uma decisão, que você se lembre, um dia você vai entrar lá naquela sala e vai ver o que você fez ou o que você deixou de fazer. O que você fingiu que não viu, não vi. Todo mundo pode achar que é verdade, mas você vai saber quando entrar lá se o motivo foi esse ou não, se a tua motivação era verdadeira. Diminua os conflitos em casa e, se possível, faça o evangelho no lar. O evangelho no lar é bênção na tua vida. Pode estar uma desgraça, pode ter briga dia e noite, porque qual é a casa que não tem briga? Só a casa onde todo mundo está trabalhando, mas quando chega de volta, enfim. Só para vocês terem uma noção, a minha família levou 20 anos para conseguir reunir todos os membros, e todos os membros, somos só 8, são 3 filhos, os seus cônjuges, o pai e a mãe. Olha bem, 20 anos para conseguir se reunir. Cada um mora num continente. E até em videochamada a gente conseguia brigar. Até em videochamada. Então vocês pensem bem a dificuldade desse lar. E a nossa missão não é ficar junto, se amar, é conseguir se respeitar. E depois de 20 anos a gente conseguiu fazer um Natal lá na casa da mãe, que era o sonho do meu pai. Fazia 20 anos que ele tinha construído uma churrasqueira para fazer um churrasco para a família. Ele achava que ia conseguir reunir. A briga era tanto que levou 20 anos para acontecer. E só aconteceu depois que um dos meus irmãos teve uma doença muito grave e quase morreu. E aí parece que todo mundo se acordou. E ele se recuperou e veio para esse Natal. E aí a família ficou, era outra família, todo mundo com um esforço para calar a boca, um esforço para respeitar o outro, com um esforço para não puxar assunto conflituoso, mas é conflito. Então, por que eu estou contando essa história minha particular? Porque talvez na tua casa tenha algo parecido, talvez mais leve, talvez no mesmo nível. Ninguém está livre de nascer entre inimigos e ninguém está livre de nascer entre amigos que traz um inimigo. É assim a vida aqui na Terra. Enquanto nós estivermos nesse nível evolutivo, a gente não consegue ser respeitoso o suficiente, amoroso o suficiente para aceitar. Mas você pode treinar. Assim como lá, meus familiares, deu certo por esse Natal. Não sei do próximo, mas esse deu certo. Que seja assim na tua vida também. Que você possa se inspirar nessas histórias que eu contei hoje, que são reais, que são de casos que acontecem de verdade e que a gente pode se inspirar para fazer na vida da gente. Ninguém veio para sofrer o tempo inteiro e nem para ser feliz o tempo inteiro. Entendemos? Tomara, e eu desejo mesmo que tudo isso tenha feito bastante sentido para a tua vida, que você tenha coragem agora de voltar para a tua casa, enxergar os teus conflitos familiares com outros olhos, mais maduros, mais conscientes, sabendo que você é responsável sim. Mesmo que o outro não queira nem ouvir falar de você, mesmo que a ingratidão seja dos teus filhos, mesmo que você tenha feito todo o possível e não recebeu nada de volta, saiba que um dia você vai entrar naquela sala e vai fazer muito bem para você ver a coragem que você teve. Vai fazer muito bem para você ver o esforço que você teve e o sucesso que deu para você. Combinamos assim? Que a paz de Jesus esteja conosco e que a gente consiga realizar esses planos. E antes de devolver a palavra, quero fazer um pedido para vocês. Nós vamos espalhar agora cartõezinhos de 2 canais no YouTube. Nós gravamos as palestras e temos postado no YouTube todas as palestras feitas aqui na nossa URI. Esses cartõezinhos têm o nome dos 2 canais. O primeiro chama Pílulas de Renovação. Tem mais de 500 palestras lá dentro. Alguma vai servir. Assistam as palestras, deem likes, se inscrevam no canal.
Porque o YouTube é uma empresa. E ele entende que quanto mais adeptos, quanto mais gente visualiza, quanto mais likes tem, mais interações, o conteúdo é importante. Então, ele mesmo, como empresa, começa a disparar essas mensagens para outros lugares. E assim a gente auxilia a espalhar essa boa nova, fazer o bem por aí. E a gente ganha méritos quando ajuda o bem. O mal se espalha sozinho e bem rápido. Mas o bem demora, então ajude, entre lá no canal, se inscreva alguém, dê uns likes numas palestras. Esses vídeos, todos de conteúdo espírita, todos de conteúdo elevado para a nossa evolução. E o outro canal é para quem tem medo de nós. O outro canal fala sobre beleza, sobre harmonia, sobre vida normal, de um jeitinho que a gente consiga levar a palavra de Cristo, levar essa boa nova para quem tem medo de nós. Então esse canal não é espírita, mas ali dentro tem um conteúdo para aqueles que estão assim desanimando da vida, com ideias muito ruins, para aqueles que acham que a gente é macumbeiro, para aqueles que têm medo do espiritismo e nunca vão aparecer por aqui, para que eles entendam que tem o bem nos lugares, que tem o bem dentro de nós. Ajudem lá e se inscrevam. E agora nós começamos a postar essas palestras em forma de podcast. Então a gente está no Spotify também, já tem algumas palestrinhas, essa vai estar lá. Para quê? Para que você consiga assistir caminhando, limpando a casa, fazendo as coisas normais, não gastar muito a tua internet, lá dentro no Spotify com o mesmo nome, Pílulas de Renovação. E sabe por que esse nome? Pílulas porque eu sou farmacêutica, né? E renovação porque é o que um espírita faz a vida inteira e depois na outra vida, e quando desencarna, renova, para ser melhor a cada dia. Lá para você achar, para saber que está no caminho certo, tem uns dedinhos assim, ó, segurando uma pílula ali, aí você vai saber que está no lugar certo. Que a paz de Jesus nos abençoe e que você seja bem corajoso daqui para frente para viver melhor na tua família. Que assim seja.